Olá! Autêntico e ético, ele dedica a sua vida ao ensino. Natural de Santa Cruz do Sul, da localidade onde hoje é o município de Sinimbu, o filho do seu Gustavo e da dona Otília segue sua cruzada nessa existência pela sensibilização das pessoas. Marido da Silvânia, pai do Carlos Alberto e da Ana Luísa, e avô da Manuela e da Gabriela. Formado em letras, é cronista de jornais e revistas, autor de 7 livros, editor de vídeos temáticos, tem um CD gravado e apresentador desde 1992 de um programa diário na Rádio União. Dono de Um Olhar para o Vale, foi diretor-geral da instituição evangélica de 86 a 2004, coordenador de ações da Cruzada Antidrogas em Novo Hamburgo de 2001 a 2004, presidente do Cinep-RS de 2004 a 2013 e atualmente é presidente da FEPSul, Federação das Escolas Particulares do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Acompanhou em loco o momento que precedeu a queda do Muro de Berlim e aprendeu a fazer meditação com os budistas nas montanhas da Tailândia. Aos 70 anos, em constante comunhão com a natureza e em sintonia com o universo, compartilha generosamente seu olhar sobre o mundo. Hoje teremos uma conversa de peso com Osvino Toallier. Professor Osvino, né? Seja muito bem-vindo, grande prazer, uma grande alegria receber o senhor para uma conversa de peso, professor. Essa alegria e honra é minha. Professor, que olhar é esse, não só sobre o Vale, mas sobre o mundo, e que generosidade em emprestar ele dessa forma para as pessoas. Essa vocação vem de onde? Pois é, a gente fica a vida inteira se perguntando de onde vêm as coisas que a gente tem, sente e faz. Eu acho que elas são assim uma percepção que se acumula pela sensibilidade, por aquilo que pessoas ajudaram a gente, enfim. Eu tenho dito que nas minhas abordagens com professores e pais, com quem eu atuo a vida inteira, que a gente é o resultado de que muitas pessoas ajudaram a gente a ser. Então eu venho de uma realidade muito simples, da roça, com muito orgulho, e eu acho que esse contato com a natureza me permitiu incorporar uma sensibilidade que é uma coisa muito especial, que me é muito cara. Isso mantém até hoje. Precisa desse contato com a natureza. Precisa do contato com a natureza, sobretudo com a terra. Eu, durante os primeiros 10 anos, desde que nós estamos em Porto Alegre, eu fui o jardineiro do prédio. Então, o fato de eu tenho necessidade de sentir a terra, de caminhar pé no chão, enfim. E eu acho que são elementos. Como a minha filha mora nos Estados Unidos, no ano passado, aliás, nesse ano, eu fiz um jardim lá para ela, plantei flores. E a minha neta, Manu, ajudou. E aí, depois que nós viemos embora, a gente conversa, assim, seguido pelo iPad, né, a tecnologia, ela com o iPad lá fora, mostrando como as flores que ela ajudou a plantar, inclusive um pé de tomate, que ela ajudou também a plantar, ela colheu os primeiros frutos. Então, eu acho que isso tem um significado que vai além de qualquer profundidade que a academia possa dar. Mas a academia é valorosíssima, né? O senhor Sem dúvida. A pessoa que pode dizer isso de cátedra. Sem dúvida, até porque eu, em 2013, decidi mergulhar na academia para valer, com um curso de pós-graduação na Unicinos, que para mim foi o melhor curso da minha vida que eu fiz, que se chama Humanidades para Entender o Século XXI, com pessoas de altíssimo nível acadêmico, vindo conversar com a gente uma vez por semana durante 2 anos. E o mestrado que eu estou concluindo agora, estou redigindo a tese. Né? Isso aos 70 anos, professor? Não precisaria mais. Não. Por que essa busca constante? Pois é, sabe, Rodrigo, tem até alguém que me disse, pô, cara, que tu tá doido? Tu devia pegar o pijama. Louvável, quero saber a motivação. Claro, né? A motivação é exatamente, eu acho que a gente nasce para a eterna curiosidade do mundo. E enquanto a gente sentir isso é uma coisa que não é que eu tenho que dar exemplo. Tem que dar exemplo, eu acho que o exemplo que eu tinha que dar eu já dei.
Mas, na verdade, a gente dá para a vida inteira. Então, de vir aos 70 anos, estar concluindo o mestrado, para mim, é uma coisa que me dá muita... É muito bonito. Muito bonito, muito significado de vida, né? E a Gabriela já está vindo nessa mesma toada. Sim, né? ela tem 7 anos, ela está no 2º ano nos Estados Unidos, enfim. E, essa é a Manuela. Essa é a Manuela. E a Gabriela que está vindo, chegando. né? Está chegando. Que mundo que ela vai encontrar, professor? Esta é, Rodrigo, talvez a notícia menos boa do que nós vamos conversar, porque o mundo está muito complicado, está muito perigoso, está muito difícil, especialmente na realidade brasileira. E eu vou dizer uma coisa que talvez os telespectadores vão estranhar. Eu cheguei a dizer para minha filha, eu acho que vocês não devem pensar em voltar. Por quê? Em primeiro lugar, eles vivem dentro de uma condição. Essa criança tem uma escola linda, maravilhosa, em que os professores são apresentados como amazing teachers. Ou seja, professores amáveis. Isso é tudo que nós tínhamos. E hoje em dia a realidade eu fico cada dia mais, não desiludido, mas eu fico cada dia mais preocupado com o mundo que nós estamos deixando construir diante de toda uma questão política, de um desrespeito à humanidade, de uma insegurança e na verdade, parece que nós jogamos a toalha. E por conta das coisas que a gente lê diariamente e vê aí no jornal, né, na mídia, parece que um país que perdeu, eu não vou dizer que um termo mais forte, mas o país que perdeu os referenciais éticos, humanos, de honestidade, de respeito. E nós tínhamos tudo isso. Eu cheguei aqui em 86, em Novo Hamburgo, e fui diretor, entrei no Mauá como aluno, em 59 saí diretor, aonde, assim, nossa, uma escola de paixão. Uma escola de muito apreço, como também aqui em Novo Hamburgo. E dentro de um alinhamento, de comprometimento com valores, e isso hoje em dia acho que nós nos tornamos reféns de ideologias, nós deixamos incorporar e nós perdemos a utopia. Isso é muito sério. Mas tu não perdeu a sua utopia. Não, e tu a própria mídia. Escreve a expansão claro. desde antes de ela tranquilo. existir. Olha, eu tenho assim na minha memória uma frase emblemática do meu querido amigo Rui Carlos Osterman, que é um filósofo, e, enfim, ele nos disse aqui no Pio XII, em Novo Hamburgo, numa palestra das escolas comunitárias: o mínimo que a humanidade espera de ti é capacidade de indignação. Eu vou repetir para os telespectadores: o mínimo que a humanidade espera de ti é capacidade de indignação. Ora, e isso é próprio do professor, isso é próprio da escola, porque a escola é uma entidade, não é uma organização de negócio. A escola não é isso. Claro que ela tem que ter uma questão empresarial, porque não pode quebrar. Mas a escola é, sobretudo, um espaço de construção de utopias de vida. E isto é uma coisa assim, quando isso começa a se abalar, nós estamos num momento muito perigoso. Muito difícil. Tem um otimismo muito grande em relação a isso. A minha geração é a geração da televisão. A gente me sinto assim, não particularmente, mas em grande parte das pessoas que cresceram comigo, muito repetindo aquilo que era visto ali. Mas já há uma janela diferente, claro. Já há um olhar diferente sobre o universo, não só sobre o mundo. Se ampliaram todas as fronteiras. A internet, essa gurizada que está vindo aí, talvez ela seja a mais provocadora de todas. Eu não sei se essa contestação ela vai para esse campo social. Né? Você acabou de falar da utilização da tecnologia como forma de aproximar as pessoas. Pois é. Ela está aproximando ou ela está distanciando? Não, ela está aproximando, mas de um jeito voltado para si. O individualismo, ele é muito forte, porque daqui a pouco você observa por aí no restaurante, estão sentados 4, 5 pessoas numa mesa, cada um com o seu smartphone mas não conversando entre si. Então essa coisa toda da mídia, ela é muito legal. Enquanto nós aqui estamos conversando, eu há pouco disparei um e-mail para minha jornalista por uma providência
que vai cobrir o estado todo e o mundo, enquanto a gente está aqui. Quer dizer, as coisas acontecem em outras esferas ao nosso redor, nós não dominamos mais as coisas. Nós temos minimamente ocupar o nosso espaço e deixar uma marca do nosso jeito de ser. E aí vem isso que a gente tem aqui, de uma forma privilegiada, e que a sala de aula aí é o suprassumo disso, onde a gente vai, olho no olho, conversar, e daqui a pouco não é a internet, não é o smartphone, não é o computador, não é o iPad, enfim, que coloca a prioridade. Então essa leitura, esse recorte do mundo, ela é profundamente necessária para a gente entender o mundo que a gente está vivendo. Senão a gente se torna refém de repetir coisas e acha que não tem mais nada para fazer. E a sala de aula é a vanguarda dessa nova sociedade? Ela é um ela espaço. É a possibilidade de recuperar realmente esses valores que a gente está discutindo? Sem dúvida. A escola não pode entrar dentro de uma linha de um modernismo inconsequente. E aí muitas vezes a gente ouve assim que gestores públicos, nós investimos tantos milhões e cada aluno vai receber um iPad. E daí? Grande coisa. Mas em outros aspectos a escola está caindo aos pedaços. A escola não tem segurança, a escola não tem espaço, não tem... Enfim, as coisas essenciais não estão na tecnologia. A tecnologia é um meio. É ferramenta. Ferramenta. E esse quadro todo, como por exemplo este programa, ele é um tambor da aldeia importante dentro de uma universalização onde o mundo está aí permanentemente à disposição através das conexões que nós temos, mas ao mesmo tempo nós precisamos do tambor da aldeia, onde o Rodrigo escolhe, convida alguém, conversa e aborda um assunto que a grande mídia não vai fazer. Isso é extremamente importante e a sala de aula vai fazer isso no aspecto micro e bem pessoal. Daqui a pouco eu tenho uma lembrança assim de uma história. Eu tenho um livro, um dos livros se chama 100 Histórias de Vida e Sabedoria. E uma das histórias conta que um pai muito antenado com a questão da tecnologia, no tempo que começou a surgir o slide, o projetor de slides, assim, o gravador, enfim, ele foi para a cidade e viu que tinha lá a história em cassete, não vídeo, em cassete, do Três Porquinhos, enfim, e por aí vai. E ele comprou um projetor, comprou uma história de slides e veio para casa. E o piá ficou numa facerice, convidou os vizinhos. Depois de um tempo, o piá disse: pai, eu não quero mais ver como você está fazendo. Eu quero que você me conte. O pai pegava o guri e contava histórias. Aí ele disse: mas tá bom, filho, mas o pai estava até pensando em ir para a cidade de novo, comprar outras histórias para ver se tem novidade, mas por que você não quer? É porque ele não dá colo. Entendeu? Quer dizer, então aos telespectadores, é porque toda aquela modernidade, tecnologia, ela não dá colo. Então devemos continuar dando colo para os nossos filhos, nossos netos e para as pessoas. Então a nossa utopia e o próximo desafio é que os computadores não substituam seres humanos. Evidente. Não tem a menor dúvida disso. Mas isso me parece uma utopia. É. Professor, eu quero saber um pouco mais desse olhar para o Vale, e aí vamos conversar de Novo Hamburgo, isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o professor Oswino Tolli.